noite a todos e todas que estão nos assistindo. Sou Marina Barros, tenho formação em Ciências Sociais, História e Pedagogia. Trabalho com arte e educação. Somos do canal Chai, Caminhos para o Bem Viver. É o que nós queremos e desejamos para todos. Hoje nós vamos receber aqui, numa roda de conversa, uma pessoa muito singular. Quem é Paulo Santiago? Uma pessoa, um guerreiro incansável que desde jovem ele luta por um país com mais dignidade, mais humano, com mais justiça social. Ele tem formação profissional como fotógrafo, porém ele atuou em várias áreas e continua atuando com firmeza, com disposição, com muita energia. Isso eu acho uma coisa muito bonita. Ele tem uma trajetória de vida muito rica, muito longa, e, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de ter compartilhado, uma convivência muito de perto com Paulo Freire. Que coisa bonita, né? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de Paulo Santiago. Pouquinho porque ele tem uma trajetória de vida longa e muito, muito rica. Então, Vera, eu passo para você. Então, bem-vindo, Paulo, que realmente eu já tive oportunidade de conhecer em outro projeto, aqui mesmo em São Paulo, e que é um novo olhar. E também eu dizer que eu sou também, tenho formação em jornalismo, ciências sociais, professora aposentada da Universidade Federal do Maranhão, onde eu moro. E, no momento, eu estou em São Paulo. O Paulo, também, eu descobri também uma outra coisa, que o Paulo é maranhense. Eu fiquei realmente muito interessada assim, nessa origem, porque também até poder levá-lo para lá, né? E contar um pouco e distribuir essa experiência entre as pessoas que eu conheço, né? Então, é o seguinte, eu queria saber do Paulo sobre o Museu do Bexiga. Esse museu, qual é o objetivo do museu? O que é que ele faz, né? E realmente a ligação dele com esse bairro tão importante na capital, que é o bairro do Bexiga. Então, vamos lá, Paulo. Como é a sua trajetória ligada a esse museu? Bom, boa noite a todos. Um prazer muito grande estar participando desse debate. E o museu foi totalmente por acaso. As coisas na minha vida quase todas foram por acaso, foram acontecendo, não foram todas elas planejadas, né? Desde o momento que eu precisei sair do país, durante 10 anos, né? Tive no Chile, trabalhei no governo de Salvador Allende, participei de um projeto fantástico que chamava Saltamontes, que era um projeto que trabalhava com público de lugares que a unidade popular tinha uma votação pequena, então era necessário que a unidade popular ganhasse mais votos para não perder o governo, acabou perdendo com o golpe de Estado, né? Mas foi uma experiência muito rica, muito boa. Depois tive alguns anos na Argentina, fui correspondente de um jornal uruguaio da Frente Ampla Uruguaia durante os anos na Argentina. Montamos uma agência de comunicação e trabalhamos com os principais veículos do mundo inteiro, né? Trabalhei com Time, com Newsweek, com Externo, com Parimate, com Der Spiegel, revistas de prestígio internacional. Mas quando eu voltei para o Brasil, porque lá na Argentina realmente não estava dando mais para trabalhar, com a questão do Videla, o golpe do Videla, conseguimos segurar uns 2 anos, mas aí não dava mais, porque realmente estava muito difícil. Eu vim para São Paulo, tive um pouco de tempo em Paris, fiz alguns contatos e montei uma agência no Bexiga. Eu ia trabalhar como estava trabalhando na Argentina e no Chile.
E aí conheci o Armandinho Puglisi, que era um morador do Bexiga, que tinha participado de um evento de um arquiteto japonês, que se chama Júlio Abe Wakahara, e o Júlio Abe Wakahara tinha montado três exposições sobre Bexiga, uma que foi denominada Bexiga em Três Tempos, tinha uma exposição ali na Ladeira da Memória, onde hoje é o metrô Anhangabaú, outra exposição na Praça Pérola Baita e outra bem no centro do Bexiga, ali na Rui Barbosa. E o Júlio Abe era um amigo meu de muitos anos, eu conheci o Júlio Abe, e aí conversando com ele, ele falou, olha, tem um material que nós usamos para fazer a exposição, e esse material estava com o Armandinho Puglisi, que era uma liderança no Bexiga, que se mexia, fazia um monte de coisa. E o Armandinho estava alugando o imóvel dele e ele falou, puxa, eu tenho esses arquivos aqui, a gente podia fazer alguma coisa, um arquivo histórico, vamos fazer um museu. Aí acabamos fazendo um museu. Mas foi assim, totalmente casual. O museu começou a tomar corpo, começou a envolver a comunidade e começamos a participar de várias ações. E entrou o Júlio Abe, esse japonês, com uma museóloga que era super conhecida, que se chamava Valdísia Rússio, e a Valdísia Rússio trouxe a ideia de museu de território, que estava em voga na França, e ela disse, olha, o museu é apenas, essa casa não é o museu é o próprio bairro, porque o Bexiga tem uma história muito longa, tem mais ou menos 1.000 imóveis tombados, tem vários núcleos de cultura muito forte, e é um bairro de resistência, porque apesar de ser um bairro central, é um bairro que praticamente mantém as características de São Paulo do século passado. É um dos únicos lugares de São Paulo que você pode ter uma área tão grande com esse número de imóveis. No Bexiga temos 1.000 imóveis tombados, quase 1.000, 960. E isso fez com que, de repente, o museu fosse um centro de referência também para a comunidade, para mostrar, através das histórias, através das exposições, que era possível manter e preservar a luta da cidade. Então, o Bexiga, o museu realmente é isso, ele mostra o que é São Paulo, com sua história, com suas lutas. O Bexiga não é um bairro, não é um distrito, não é um subdistrito, é uma região que fica entre dois córregos, dentro que a gente chama de rios, que é o Rio Itororó, que passa uma avenida chamada 23 de Maio, e do outro lado passa a Avenida 9 de Julho, que é o córrego do Saracura. E eu digo que essas duas datas, 23 de maio e 9 de julho, são duas datas da Revolução de 32. Então, a região do Bexiga fica entre esses dois córregos, e era uma chácara de um português que se chamava Antônio Bexiga, que não se sabe se era Antônio Bexiga porque ele teve varíola, naquela época era chamado de bexiga, ou porque ele vendia bexiga de boi, ou pelas duas coisas, por vender bexiga de boi e ter tido a varíola. Então, o museu entrou nessa história, participou de várias atividades, sempre esteve diretamente envolvido com todas as lutas do bairro, e trabalhamos diversas vezes com escolas, fazendo várias atividades, e agora estamos retomando um projeto pedagógico voltado para as escolas, porque eu acho que é importante que, com toda essa mudança, com toda essa possibilidade de que as escolas possam desenvolver outras atividades, o museu, através da sua história e das pessoas que têm capacidade, como a Marina, como todo o grupo que está envolvido com isso, possa a gente desenvolver um trabalho de qualidade e ajudar as escolas a desenvolver alguma atividade. É isso. Bom, meu nome é Hamilton Faria, sou poeta, fui presidente do Instituto Polis, professor universitário da PUC de São Paulo, da FAP, e tenho trabalhado muito nas políticas culturais e na cultura de paz, né? Acreditando na possibilidade do reencantamento do mundo, né? O mundo se desencantou muito e eu acho que o museu, inclusive, é um fator de encantamento, né? À medida que traz essa memória forte da população. Esse conceito do museu de território foi o Armandinho que trouxe? E o que mudou? Se foi o Armandinho que trouxe, você também,
O que mudou na concepção mais clássica de museu? Essa ideia de museu de território. Olha, o museu foi uma construção, né? Porque eu aluguei o imóvel que era da família Puglisi, ou seja, eu aluguei a parte de cima, na Rua dos Ingleses 165, e o Armandinho tinha 2 arquivos verdes, que até hoje temos ele lá no museu, na outra casa, na outra sede nossa, que é no número 118 hoje. E a ideia dele era montar um arquivo histórico com o material que tinha sido arrecadado por ele e por várias lideranças do Bexiga, entre ele o Orlandinho Laurenti, o Nelson de Abreu Pinto, o Ítalo Bagnoli, várias pessoas que conheciam bem a comunidade e que participaram recolhendo material para as exposições do Júlio Abbe. Eles recolheram tanto material que a exposição era para ser uma só, e foi dividida em 3 blocos. Ela teve participação lá na Ladeira da Memória, na Pérola Baito e na Rua Rui Barbosa. Eu não participei desse período, eu não estava em São Paulo na época, mas eu participei quando vi o material que estava dentro desses arquivos, e aí se teve a ideia de montar, não um arquivo histórico, mas se pensar em montar um museu. Quem trouxe essa ideia do museu de território foi uma museóloga chamada Valdísia Rússio. E a Valdísia Rússio era professora da Escola de Sociologia e Política, lá na Vila Buarque. E tinha um curso de museologia lá. Então, ela trouxe os alunos. Durante 2 anos, ela enviou os alunos, ia 2 ou 3 vezes por semana, para poder organizar todo o material, catalogar todas as peças, fazer tudo que estavam sendo adquiridas durante aquele processo. Essa ideia do Museu de Território, inclusive a gente teve umas reuniões com um professor da Universidade da Calábria, o seu Salvatore Carboni, que veio para a inauguração do museu, e depois tivemos também umas reuniões com Gael de Guichen, que hoje é considerado uma das maiores autoridades nessa área de preservação. Então, essa criação do Museu de Território, de que o museu é o bairro inteirinho, surgiu daí. Não foi ideia nem do Armando, nem minha. Ou seja, isso aí foi uma ideia que surgiu, que a Valdísia trouxe desse grupo. A partir daí, o museu foi penetrando e foi trabalhando dentro do Bexiga com essa concepção. Eu só tenho só um complemento em relação a essa pergunta, Paulo. O Museu de Território, ele agrega aquelas dimensões socioculturais do bairro, né? Procurando uma certa unidade do bairro, e à medida que ele faz exposições, faz atividades públicas, etc., ele já está, de certa forma, registrando uma cultura no bairro, né? E dando uma certa identidade para o bairro. A pergunta é a seguinte: para isso não ficar desarticulado e solto, não há necessidade do museu assumir um papel também de museu, não só de território, mas museu de arquivo, de registro, para registrar essas atividades, para ficar para a memória pública do bairro e da cidade? Eu queria fazer uma pergunta em cima do que o Hamilton falou. Uma grande parte do acervo do museu remete à nossa ancestralidade. Aí eu queria também perguntar o seguinte: se isso tem relação com a formação dos povos que formaram o Bexiga? Sim, nós temos material desde a época da formação, porque o Bexiga não teve na região do Bexiga não teve nenhuma tribo grande de índios, ou seja, São Paulo tinha índio por todos os lados, né? Mas não teve, por exemplo, no caso do Bexiga, daquela região, não existia nenhuma tribo grande. Ele começou a ser povoado quando começaram a chegar os negros que fugiam do cativeiro e que iam para lá e que ficavam naquela região do Saracura. Quilombo Saracura, né? No Quilombo Saracura, né? Exatamente, na região do Saracura, que depois da Lei Áurea ali ficou conhecido como a Pequena África. Até hoje, aquela região é uma região, se fala em Saracura, tanto que agora, com essa questão do metrô,
está se falando da estação, anteriormente era para ser estação 14 bis, se conseguiu que seja estação Saracura 14 bis, está se brigando para que não exista nada do 14 bis lá e que seja uma estação Saracura vai. E que o 14 bis seja levado lá para o campo de Bagatelle, que é o lugar que realmente o 14 bis merece estar. Ou seja, a gente acha que não tem nada a ver uma divisória de trânsito como essa que tem lá embaixo, que é um local que não é uma praça, que não é nada, ter o nome do 14 bis com um monumento mundial, como esse avião, como esse protótipo de avião que foi o 14 bis, ser colocado numa condição humilhante desse jeito. Então, essa é uma das batalhas do museu. Inclusive, a gente está conversando com o pessoal do SESC para colocar, ou coloca SESC 14 bis Saracura, ou tira o 14 bis, porque todos os SESCs de São Paulo, seja o SESC Ipiranga, seja o SESC Pompeia, seja o SESC Itaquera, seja qualquer outro, é SESC e tem o nome do bairro. No caso do Bexiga, não, eles puseram o SESC 14 bis, ninguém sabe por quê. Então, a gente luta muito pela preservação da memória, da história da região. Coisas até que parecem pequenas, mas não são, porque isso faz parte de um apagamento histórico. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Como vai, Paulo? Meu nome é Pablo, eu sou músico, historiador, jornalista, aluno da professora Vera aqui na Universidade Federal do Maranhão, aluno de mais de um curso, inclusive, mas retomando aqui o nosso papo, né? A gente está falando até para a gente tem ambições aqui no canal Chai de falar para o Brasil inteiro, né? Então acho interessante a gente explicar um pouco da importância histórica desse bairro Bexiga. Assim, um pouco de pesquisa que eu fiz, eu entendi que ele é um bairro que tem características que o tornam diferenciados na sua própria região, na cidade de São Paulo. Alguns outros bairros no Brasil têm um pouco essas características, como não características iguais ao do Bexiga, mas que se destacam dentro da sua cidade, como Copacabana ou Pelourinho, que acabam ficando famosos até turisticamente. Não é necessariamente o caso do Bexiga. O Bexiga tem essas características culturais, sociológicas, e que eu acho que é interessante que você pudesse destrinchar um pouquinho aqui para o nosso público, rapidamente, né, condensadamente, qual é a história desse bairro, por que ele se destaca no meio da cidade de São Paulo. Olha, o Bexiga é um bairro de resistência. Primeiro porque é um dos poucos casos, talvez o único caso no Brasil, de um lugar que perdeu o nome e manteve a identidade. Porque em 1910, toda essa reformulação urbanística que passou São Paulo, o pessoal achava que Bexiga era um nome pejorativo. E aí mudou o nome da região para Bela Vista. Mas os moradores do Bexiga sempre falam Bexiga. E quando você está em qualquer lugar de São Paulo ou do Brasil que você fala Bexiga, todo mundo sabe onde é o Bexiga. Se fala Bela Vista, entendi. As pessoas não têm uma ideia muito precisa, mas Bexiga, sim. Quando, por exemplo, a Escola de Samba Vai esteve participando de um festival em Moscou, quando ele entrou na avenida lá em Moscou, no festival de verão, ele falou, olha o Bexiga aí, gente. Ou seja, todo mundo sabe onde é. E isso aí faz com que o Bexiga seja muito marcante, com um bairro de resistência. Por exemplo, o Teatro Oficina. O Teatro Oficina, a briga do Teatro Oficina, do Zé Celso, era para ter um parque atrás do teatro. Era uma praça. E esse espaço, esse terreno, era de propriedade do Silvio Santos. O Silvio Santos tinha um dos maiores veículos de comunicação do país, tinha vários contatos políticos, tinha uma equipe jurídica fantástica, tinha tinha prestígio, tinha tudo, e durante 40 anos ele não conseguiu construir o que ele pensava construir lá. Ele queria construir primeiro um shopping, depois ele queria construir 3 torres de apartamento, e não conseguiu, porque cada vez que ele avançava, o Zé Celso avançava por outro lado e conseguia bloquear, e aí perdia, e aí avançava de novo. E a comunidade participando, fazendo manifestações, entrando no Ministério Público, fazendo coisa perante a Câmara Municipal, bloqueando. Ou seja, foi uma briga de 40 anos. Muita gente que começou essa briga já não está mais, já faleceu, mas a juventude acompanhou. O caso do metrô. O metrô derrubaram a sede do Vai-Vai, né?
que não poderiam ter feito isso, foram lá, derrubaram, mas aí surgiu um movimento pequeno, e esse movimento surgiu no próprio Museu do Bexiga. É um movimento, um grupo pequeno, 20, 30 pessoas, que começou a batalhar para que o metrô não passasse por cima da história do Bexiga. Isso já tinha acontecido uma vez. Quando foi construído o metrô que liga o Jabaquara até Tucuruvi, uma das linhas mais longas de São Paulo, na região da Liberdade, era uma região que tinha um cemitério de escravos, de negros escravizados. E todos esses esqueletos, as coisas, eram jogados em cima de caminhão e levados embora. Era a época da ditadura, não tinha nem o que pensar. Eles juntavam tudo aquilo ali, escavaram, construíram a estação e ninguém falou mais nada. Ou seja, essa questão de estar presente, lutando pelas pequenas coisas, mas que faz parte da história, é importante. E isso o Bexiga tem e permanece o tempo todo. O pessoal tem medo do Bexiga. Quando o Bexiga começa a brigar, São Paulo treme, viu? Tem também outras dimensões artísticas, né? Por exemplo, a Adoniran Barbosa, né? O Adoniran não era do Bexiga. O Adoniran ele era do Campo Belo, que é a região do aeroporto de Congonhas. Mas o Adoniran era um cidadão de São Paulo e ele tinha um carinho muito grande pelo Bexiga e pelo museu. O Adoniran ia 2, 3 vezes por mês, ele passava pelo museu. Ele gostava de dormir uma siestita à tarde, né? Então ele sentava numa cadeira lá, tomava. Mas ele teve uma presença, né, no Bexiga, né? Não, por isso que eu digo, o Adoniran ele fez samba se referindo ao Bexiga. Ele saía muito com a Elis Regina na época, fez vários passeios pelo Bexiga, cantando músicas. Inclusive tem uma cena lá de uma briga que tinha no Bexiga, que ele falou assim, a situação aqui está muito cínica, o mais pior vai para as clínicas. Lembra disso? Era sua pizza que voava, imagina, Crachola. Então, ele era um cronista de São Paulo. Ele fez música do Jaçanã, ele fez música do Brás. Tanto que às vezes o pessoal pergunta, pô, onde é que mora o Ernesto? Ah, o Ernesto era do Brás. Mas eu acho que ele traz também um pouco dessa cultura, dessa interculturalidade entre os negros do Bexiga e aí os italianos, né? Até do ponto de vista da linguagem, das brincadeiras, essa coisa toda, né? Bom, o Bexiga é uma junção. Olha, nós temos os negros primeiro, depois chegaram os italianos no final do século XIX, e na metade do século XX chegou um grande número de nordestinos de várias regiões do Nordeste. Ou seja, são culturas muito fortes, tem uma culinária muito gostosa e muito forte, tem uma música muito forte, e são gente que gostam de brigar. Então, essa mistura de italiano, né? Tanto que se você for na festa da Quiropita, da quermesse da Quiropita, é a maior festa italiana de São Paulo. Mas se você olhar nas barracas, a maioria das pessoas que está atendendo, que está ali participando e tudo, ou são nordestinos ou são negros. Ou seja, italiano tem um núcleo muito pequeno, mas é uma festa italiana. Assim como quando o Vai-Vai sai, uma boa parte dos sambas enredo campeões do Carnaval de São Paulo foram criados por descendentes de italianos. Então, você tem italianos criando uma música negra, samba, ganhando o título do Carnaval, e você tem nordestinos e negros fazendo fogazza, que é uma comida italiana. Agora é interessante, Paulo, como que se dá essa relação dos negros com os italianos, né? Porque quem conhece bem os italianos têm um perfil assim muito, eu não diria assim, psicologicamente avesso à negritude, entendeu? Pelo menos na Itália tem essa dificuldade, né? Então, como que se deu essa relação e de aproximação entre eles a ponto da Quiropita apresentar negros numa festa italiana? Olha, os italianos que vieram para o Bexiga eram italianos do sul da Itália, que estavam numa situação muito difícil na Itália. Muitos deles chegaram fugindo da fome, da situação difícil que estava lá na Itália, e mais ou menos se juntaram com os negros que estavam vindo de uma situação complicada. A capela de Nossa Senhora da Quiropita, a primeira capelinha, foi construída pelos calabreses.
a Nossa Senhora da Quiropita, que é da região de Rossano, do sul da Itália, ela estava sendo construída. Só que quando estava para construir a cúpula da capela, acabou o dinheiro. E uma negra que trabalhava num casarão da Paulista, um casarão de um barão no café, pediu dinheiro para a patroa dela para poder terminar a cúpula. E a patroa falou: olha, dinheiro eu não dou, mas eu te dou os mantimentos. Você cozinha muito bem, então você faz uns quitutes e com isso vocês arrumam o dinheiro para construir a capela. Ou seja, a cúpula da capela da Nossa Senhora Quiropita, da primeira capela aqui de Nossa Quiropita, foi completada graças a uma negra que teve um jogo de cintura de pedir um dinheiro, a patroa deu os mantimentos, eles fizeram, venderam todos os quitutes e com esse dinheiro eles construíram a capela. Então essa junção, essa coisa, essa união, no começo, quando saíam os cordões, os italianos davam dinheiro para que os negros saíssem nos cordões, mas os negros não deixavam que os italianos saíssem, porque diziam que aquilo ali era um grupo de negros que estavam dançando. Então os italianos ficavam só olhando, mas eles davam o dinheiro. Ou seja, sempre houve essa parceria, nunca houve assim nenhum tipo de junção. Tanto que, por exemplo, o Vai-Vai, o Tobias, que é presidente do Vai-Vai, Tobias é negro e a esposa dele é descendente italiano. Outra coisa, lembrando a parte cultural, né? O Teatro Ruth Escobar também, que fez história e continua, né, na parte. Você podia falar um pouco sobre o Teatro Ruth Escobar? Então, o Teatro Ruth Escobar, a Ruth Escobar foi uma mulher de resistência, né? Ela foi uma guerreira durante o período da ditadura. As reuniões quase todas importantes circulavam naquela região, passavam no Teatro Ruth Escobar, era meio que um reduto da esquerda. Foi atacado em 68 pelo CCC, né, pelo Comando Caça Comunista, que foi lá para acabar com uma peça que era uma peça do Augusto Boal, que se chamava Feira Paulista de Opinião. Mas quando eles chegaram lá, a Feira Paulista de Opinião já tinha acabado. O Teatro Ruth Escobar tinha 3 salas e a sala do Feira Paulista de Opinião já tinha acabado. A outra sala, uma sala estava vazia e a outra sala estava começando a peça do Zé Celso, né? E aí aquela peça do Chico, Roda Viva, né? E aí entraram e bom, já que a gente está aqui, vamos detonar, e acabaram com a peça do Roda Viva. Mas depois disso, no dia seguinte, os atores, os estudantes, o pessoal da comunidade tiraram todas as cadeiras, tudo que estava quebrado, e a plateia ficou assistindo durante mais de um mês, sentada no cimento, assistindo a peça, até que a ditadura mandou fechar e aí fechou o teatro. Mas o bairro ele tem assim uma efervescência cultural grande, né, Paulo? Tem outros teatros também. E a semana passada, eu acho que foi no programa Paulistar, se não me engano, que falou que o bairro mais procurado por turista em São Paulo é o bairro do Bexiga. Olha que coisa interessante. Liberdade e Bexiga, né? Liberdade e Bexiga, né? São os bairros que têm história, né? Porque isso mudou. Hoje as pessoas não estão mais querendo só um lugar porque é bonitinho. O Bexiga, inclusive, é um bairro que tem história, tem coisas interessantes, mas está mal cuidado. A gente precisa fazer com que essas autoridades dêem uma olhada, porque eles não olham para o bairro. O Bexiga, inclusive, tem uma coisa: a região do Bexiga, na última eleição para prefeito, que o Boulos foi candidato, ele perdeu em todos os bairros de São Paulo, menos na Bela Vista, menos no Bexiga. O único bairro que ele ganhou foi no Bexiga. Então o Bexiga é meio que mal olhado assim, pelas autoridades. Eu queria dar um depoimento sobre o Teatro Ruth Escobar. Eu tive alguns eventos, participei de alguns eventos lá assistindo, né? E teve como você falou, foi um palco de resistência, né? Onde pela primeira vez eu acho que se apresentaram os operários cantando suas músicas, né? O pessoal da oposição metalúrgica de São Paulo,
e também defendendo, foi talvez um dos primeiros lugares a defender direitos das mulheres e a exposição das mulheres na vida pública de São Paulo, assim, na construção recente pós-ditadura, né? Então, eu acho que teve um papel assim muito significativo e a Ruth Escobar teve um papel muito forte, né, fazendo esse chamamento para a cidade de São Paulo, e o teatro completamente lotado, completamente lotado. E é grande o teatro, né? Não, e a Ruth Escobar fazia festivais de teatro, ela trazia muita. A Ruth Escobar cumpriu um papel fundamental no público de teatro. E o pessoal ia lá para conspirar mesmo, ia para conspirar a próxima greve, a próxima defesa de bandeira, de manifestos. Era uma coisa bem interessante, muito forte. Sim, sim. Paulo, a gente percebe até não só pelo teu relato, mas até pelos relatos aqui dos meus colegas, que é um bairro socialmente muito ativo, né? Eu queria saber assim, como é que funciona a curadoria do museu. Eu imagino que deve ter um contato muito ativo com essa sociedade dos moradores, talvez até procurando o museu para levar arquivos familiares. E como é que isso funciona no sentido de ser um museu territorial, né? Essa relação com os habitantes do território que ele abrange tematicamente, né? Por favor. Olha, o museu, além dessa questão da visitação, que nós estamos, que a gente atende, o museu tem um espaço atrás, que é um espaço, que é um salão, que comporta 50, 60 pessoas de maneira confortável, e participam de tudo. Por exemplo, o movimento do Saracura Vai-Vai, pela luta, pela questão do metrô, de todas as peças arqueológicas, tudo isso, começou no museu. O pessoal da velha guarda do Vai-Vai se reúne no museu, ou seja, o Bexiga Sem Fome, ele usa a cozinha, a nossa cozinha, para preparar alimentos para moradores em situação de rua. Então, a gente está vivendo junto com as necessidades da comunidade. Ou seja, não é apenas um local de exposição, não é um local apenas de preservação da memória, mas também é um lugar que faz parte da história. A gente quer estar junto para que, se alguma coisa mudar, a gente quer estar junto, quer estar participando dessa mudança. Ô Paulo, você conhece profundamente o bairro e conhece muita gente. E a gente sabe que o museu acabou de ser reaberto. Você acha que o fato de você interagir com a comunidade há tanto tempo pode potencializar o museu no sentido de tornar mais conhecido, aumentar o índice de frequência? Sim, o museu agora, ele ficou fechado um tempo, né? E agora a nossa briga agora é para que esse imóvel que é a sede do museu, ele é de uma casa de 1919, de um casal de italianos, eles não tiveram filhos, e esse imóvel é do patrimônio da União. Então, nós ocupamos esse imóvel desde 1988. Acho que é a primeira ocupação de São Paulo, foi uma ocupação cultural. E a gente tem uma autorização precária do Patrimônio da União para usar. Vai usando, estamos usando. Só que a gente precisa que o Patrimônio da União faça a cessão definitiva para a gente. Porque sem a cessão definitiva, a gente não consegue fazer toda a reforma necessária, porque nenhuma empresa, nenhum deputado, nenhum vereador vai colocar nenhuma emenda ou verba para conseguir reformar um espaço de um prédio que é da União, que é do governo federal. Não existe isso. Então, a nossa briga e tentar convencer o pessoal do patrimônio é que eles precisam fazer essa sessão. Eles falaram que está tudo certo, que vão fazer a sessão, mas esse ano é um ano eleitoral, então não podiam fazer a sessão. Mas saiu uma portaria do governo federal dizendo que não, que desde que não seja utilizado para fim partidário, o museu eles podem ceder o museu. Então, agora estamos vendo com alguns deputados amigos, com vereadores amigos, para que eles façam pressão para que a gente consiga resolver isso. Viu, Paulo? Essa ideia do territorial já estava presente também nos sindicatos chilenos,
e começaram a perceber que a questão não era só a negociação da força de trabalho, do valor da força de trabalho, mas que o sindicato deveria se preocupar com a região, com o bem-estar da população, com a ideia do bem viver, com a ideia da saúde, da educação, etc., e não só com a luta corporativa, né? E isso no museu, como que se dá, sabendo que, por exemplo, você pode atuar como uma associação e, né, por exemplo, moradores de rua que estão com fome, pessoas que precisam fazer uma exposição cultural ou qualquer coisa dessa natureza. Como que vocês podem preservar a ideia de museu dentro desse cenário de convocação da população para uma resistência maior no território, para não ficar apenas no perfil de uma associação, mas que também registre historicamente, ancestralmente, etc., essas experiências que vão acontecendo no território para se tornar um museu realmente de referência cada vez maior. O que a gente faz é, primeiro, apoiar todas as lutas que existem. A gente participou ativamente da luta pelo Parque do Bexiga, com o Zé Celso, com a equipe do Teatro Oficina, participamos desde de 40 anos para cá, e agora com o movimento do Salve Saracura, pela questão arqueológica, pelas defesas, participamos junto com o Juca Ferreira, quando ele foi secretário de Cultura de São Paulo, para tentar salvar a sede do Vai-Vai, para que o Vai-Vai não perdesse a sua sede. A gente faz, mesmo sendo uma estrutura pequena, é uma coisa aguerrida, e o museu é reconhecido na comunidade. Essa é a grande vitória nossa. Ou seja, quando o pessoal liga, a gente pode fazer tal coisa aí, será que não dá para fazer tal exposição? Ou seja, o que é interessante é que a gente participa da transformação da sociedade. É um processo lento, mas é um processo permanente. E isso faz que a gente tenha um lado. Nós estamos de um lado que achamos que é o lado que está correto, que é o lado da progressista da história. Fazemos tudo que está ao nosso alcance. Eu queria falar uma coisa que eu achei um encantamento, um puro encantamento. O Bexiga tem uma horta comunitária, gente, onde os alunos vão lá fazer excursãozinha. Os pequenos e os adolescentes vão lá para conhecer a horta. Na verdade, é uma mini floresta, né? E outra coisa que eu achei assim também um encantamento é que tem uma escola e tem uma UBS do ladinho. E há uma interação entre as duas instituições. A UBS, ela dá assistência para os professores, que hoje o professor está cansado, está esgotado, a gente sabe que os professores estão estressados, né? E existe essa solidariedade, essa interação da escola e a UBS. É um encantamento, é a expressão da solidariedade, né? Uma coisa muito bonita. Então, o Bexiga, como disse o Paulo, de verdade, é um bairro de resistência. Marina, só para complementar isso, porque o Paulo mencionou o trabalho que começou a ser feito com as escolas, eu gostaria que ele falasse mais sobre isso, esse trabalho que vocês iniciaram. Eu ia fazer uma pergunta para ele em cima disso. Ia perguntar para ele qual a expectativa dele com esse trabalho, que eu sou uma colaboradora desse projeto, e quando falo em educação me encanta muito, porque eu acho, primeiro que eu acho que educação é fundamental, é a base, né? E segundo que é a minha área. Então, eu acho que é um projeto encantador, e aí a pergunta era, Paulo, quais as suas expectativas com esse projeto? Olha, a gente sempre procura trabalhar pelo pequeno, começar, pelo menos eu fiz bastante coisa eu trabalhei 10 anos com infratores dentro da Fundação Casa, aqui, né, da FEBEM. Eu coordenei um abrigo de menores infratores durante 2 anos. E aí eu descobri
que as mudanças se dão pelas pequenas coisas. Ou seja, não adianta você chegar e falar de coisas gigantes e não chega. E aí a gente começava para trabalhar nas pequenas coisas. E eu fiquei 40 dias com o Paulo Freire, fizemos um documentário, chama Paulo Freire, o Educador da Liberdade, que foi feito para a Fundação Educar e para a TV Educativa do Rio. E essas duas organizações não existem mais. A única cópia que eu sei que existe está no Instituto Paulo Freire e eu estou tentando pegar a fita para fazer uma cópia. Mas o Paulo Freire falava muito da questão de ler o mundo. Ele fala, não, precisamos aprender a ler o mundo. Isso eu ficava encafifado na minha cabeça. Que catso que é esse de ler o mundo? Aí eu falei, bom, conversando sobre a criança, eu falei assim, mas então, peraí. Então, ler o mundo é fazer com que a criança comece a observar o que existe. Ou seja, que tem muito lixo na rua, que as calçadas estão mal cuidadas, que as árvores que foram plantadas são inadequadas. Então, se faz toda uma mobilização com o bairro para plantar árvore, e de repente, daí 2, 3 anos, a árvore começa a estourar a calçada, estoura o asfalto, estoura tudo. Pô, mas essa árvore não era para ser plantada aqui, isso é uma árvore para ser plantada no mínimo perto do deserto, no rio, sei lá, em outro lugar, mas não numa calçada. Então, fazer com que ele comece a ter essa noção de cidadania, de não jogar lixo, de observar o lixo, de fazer a reciclagem, de participar das coisas e começar observando isso. À medida em que ele começa a ser esse tipo de cidadão, ele começa a mudar. As coisas vão acontecendo, porque ele fica mais permeável às mudanças. É uma experiência. Eu digo para vocês, eu acho que funciona também nessa área. Porque se fala muito, né? Vamos fazer um mutirão de limpeza. E aí o que acontece? Quem ganha com lixo, por exemplo? As companhias de lixo. E aí se fala para a comunidade, não, vamos fazer um mutirão. Aí aqui no Bexiga eu participo de mutirão faz 40 anos, e não resolve. Então tem que mudar o jeito. Tem que fazer com que essas empresas que coletam lixo, que ganham dinheiro com lixo, elas façam o trabalho educativo e elas façam também o trabalho de prevenção e, inclusive, de multa, se for necessário. Existem alguns comércios, por exemplo, que os caras jogam toneladas de lixo. Fim de semana, quando é segunda-feira, o bairro está cheio de lixo, porque a cantina, ao invés de contratar um caminhão que, por lei, ele precisa contratar, ele não contrata. Então, ele joga tudo lixo ali na esquina e tchau. Ou seja, isso aí é uma coisa que quem tem que cuidar é a empresa que coleta o lixo. Eles que têm que ter um educador lá que esteja à noite. Outra coisa, o serviço público em São Paulo, mas eu acho que no Brasil inteiro, ele termina às 5 da tarde, pô. Então, das 5 da tarde até às 6 horas da manhã do dia seguinte, é como não existisse um serviço público. Então, peraí, vamos ter gente que possa educar as pessoas, que possa multar as pessoas e que possa orientar as pessoas para que a gente tenha isso. Porque senão não adianta nada. Essa experiência do museu é muito rica e tem várias vertentes, né? Por exemplo, tem uma experiência que pode ser sindical, né? No sentido assim da reivindicação de um status para o museu, de verbas, de recursos, etc. Tem outra dimensão mais artística, tem outra dimensão mais museológica mesmo, etc. Como combinar todas essas coisas para que o museu, que na verdade é um museu a céu aberto, né, pelo que eu entendi, do Museu Territorial, é um museu a céu aberto, né? Porque ele está lá no bairro acontecendo ao vivo determinadas coisas e o museu está acontecendo, né? Mas a necessidade, por exemplo, de registrar essas coisas, as fotos, os depoimentos, etc., para transformar isso em material do museu. Isso está sendo feito? Tá, olha, o museu fez uma compilação de todos os projetos, desde o governo da Erundina, 30 anos atrás, um pouco mais, que foram discutidos e elaborados por órgãos da prefeitura. Bom, vamos fazer tal coisa no Bexiga, aí depois muda o governo, arquiva. Entra outro, faz outros projetos,
arquiva. Então, o que nós fizemos? Nós levantamos todo esse material que foi feito, mostrando o esforço da comunidade, porque todos eles, a comunidade participou, discutiu, tal, aprovou, e aí depois aquilo é engavetado. Então, a gente tem uma lista de projetos, e esses projetos a gente colocou num projeto Bexiga 2030, que a gente mostra para arquitetos, mostra para as autoridades, mostra, em algum momento tem que fazer, porque isso aqui foi discutido, foi aprovado, então tem coisa que pode ser modificada, mas tem coisa que funciona. Então, para evitar que isso fique engavetado, porque o que o poder público gasta de horas de trabalho e de mobilização social é um horror, porque se fizesse isso e desse continuidade, mas muda o governo, acabou, engaveta e tchau, é como se não existisse nada. Então, o museu tem esse papel de juntar isso e mostrar, ó, isso existe, tá vendo? Ó, então, é possível se continuar uma discussão a partir do que existe. Diante dessa trajetória longa da sua vida, com tanta coisa que você atuou, é uma pergunta: de toda a sua vida, o que mais te emocionou? Que fato, o que aconteceu assim que mais te emocionou? O que mais me emocionou? Eu acho que o que mais me emocionou foi o nascimento da minha primeira filha. Eu acho que foi. Mas eu participei de muita coisa, viu? Minha vida sempre foi uma vida muito movimentada, mais do que eu gostaria, mas eu não consegui. Por exemplo, eu cheguei no Chile e fui trabalhar no governo do Allende, uma experiência fantástica que estava vindo de outros países, principalmente da China, tinha passado por Cuba, estava chegando no Chile, e foi uma experiência. Eu passei, por exemplo, para a experiência de um terremoto de 7,8 em Valparaíso, destruiu metade de Valparaíso, eu nunca tinha passado nem por um tremorzinho, um temblorzinho, quanto mais por um terremoto. E foram coisas que foram acontecendo. Eu fui militante político na Argentina, em um grupo guerrilheiro, e também, então, várias coisas que foram acontecendo, você vai passando e faz parte da minha vida. E agora qual é assim, o futuro do Museu do Bexiga? O que você pretende ainda fazer com relação ao museu? Que vocês que estão lá na curadoria, etc., pretendem dar continuidade? Como é? Olha, nós estamos com um grupo pedagógico agora, que a Marina está encabeçando, e é um grupo que a gente tem uma esperança muito grande, porque são pessoas experientes na área e que estão com grande vontade de fazer com que a coisa caminhe. Eu acho que o museu, se ele conseguir viabilizar essa questão junto com as escolas, com uma pedagogia inovadora, com propostas inovadoras, eu acho que ele cumpre bem o seu papel. Bom, Como é que está a nossa hora aí? Estamos chegando a 50 minutos de programa. Acho que podemos iniciar os nossos procedimentos de aterrissagem. eu também acho. Então eu vou começar. Paulo, foi uma alegria receber você aqui, uma honra também receber você, que é uma pessoa, como eu disse, um guerreiro incansável, sempre do lado da justiça. Então, a gente só tem que agradecer sua vinda aqui e desejar tudo de bom para você. Para nós foi muito bom te ouvir. E Paulo, também eu fiquei assim, tudo que você falou assim, nesses 50 minutos, vamos dizer, tem detalhes que a gente desconhece da história da nossa cidade. Então, você poder aprofundar o conhecimento do território, do bairro, com essa riqueza de informações,
Eu acho isso maravilhoso. É realmente o reencantamento do Bexiga. Eu acredito que esse museu faz e cumpre esse papel. Muito obrigada. Bom, eu também acho muito forte, muito interessante tudo isso que você falou. E eu gostaria de fazer uma pergunta também. Como que você vê essa relação entre essa ação toda do Bexiga e as perspectivas do museu com o bem viver da população local e da população de São Paulo? Como que você vê essa relação? Olha, a relação do museu com a população é bem tranquila, né? O trabalho comunitário é um trabalho bem diferente de um trabalho partidário, de um trabalho associativo. É uma coisa que eu aprendi isso no Chile. Você tinha grupos totalmente contrários, mas que estavam vivendo dentro de uma comunidade. Eu acho que o importante quando se faz um trabalho comunitário é tentar juntar os pontos que são convergentes, porque se a gente trabalhar os divergentes, a gente não consegue avançar. Então, trabalhar muito isso é difícil, mas é possível. Pablo? Bom, eu não sei se o Hamilton queria falar mais alguma coisa. Não, eu ia perguntar para ele qual que é a visão mais poética que ele já teve do Bexiga. Olha, o Bexiga a gente fala que é um estado de espírito. Eu acho que é isso. Quando você está ali, você sente o Bexiga. É diferente. As pessoas, por exemplo, quando estão ali, eles falam, puxa, mas é bem diferente de outros bairros de São Paulo. Ele não tem... O Bexiga tem vida, o Bexiga tem gente na rua. Você conhece as pessoas e é diferente dos outros bairros que ninguém fala nada, que ninguém sabe, as pessoas se cumprimentam. Ocupa a rua, né? Ocupa a rua, né? Ocupa a rua e ocupa as pessoas, às vezes até demais. E essa é uma visão poética. Obrigado. Uhum. Exato. É muito bacana. Eu queria agradecer muito, viu, Vera? Você, estou pensando em ir lá no Maranhão qualquer hora dessa para conversar com você, ou passar por Caxias. A Marina mandou as fotos para você lá da fábrica? Não. Não mandei. Vou mandar. Desculpa. Podia ter mandado. É a correria. Vou mandar. Mandei as fotos da fábrica lá. Tá, mas por sinal, um prédio lindo, lindo, lindo. Agora é cultural e assistente social lá. E aí eu vou dar um pulo lá. Gostei muito de participar desse debate com vocês, né? E agradecer a Marina, que é uma incansável batalhadora da educação, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho e acho que está fazendo um trabalho no bairro muito importante, fazendo junto com as escolas e fazendo esse link com o museu. Então, queria agradecer a todos vocês e estou à disposição. E apareço aí, né? A gente que agradece. Faltou o Pablo. Não, eu ia propor justamente o que ele acabou de falar, que eu soube que ele era do Maranhão, eu achei a vida dele tão interessante, queria que ele viesse replicar alguma coisa aqui, mas ele disse que já vem. Eu vou, eu sou de Caxias, nasci em Caxias. Então tá tudo certo. Meu pai é italiano, mas eu nasci em Caxias, é uma história interessante. Está no meu livro. Eu quero ler. Obrigada, Paulo. Obrigado a vocês. Reencantar o Bexiga, como a Vera falou, é fundamental, né? Reencantar o museu, porque o Bexiga já tá encantado. E mostrar que uma outra sociedade é possível. Né? Com certeza, eu acredito nisso há muito tempo. Ok, gente. Então, vou encerrar. Boa noite, obrigada. Obrigado. Paulo, até amanhã às 11 horas. Estou dentro. Até amanhã. Até amanhã às 11. A mulher não dá sossego, ela tá... Cuidado com a Marina, cuidado com a Marina. Obrigado.